Olá, boa noite e sejam bem-vindos ao Miúdos Seguros na Net. Hoje temos um convidado especial, um amigo do Brasil, Daniel Spritzer, é médico psiquiatra e só aqui puxar o resumo biográfico dele. É especialista em psiquiatria da infância e da adolescência, mestre e doutorando em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas, o GAT, membro da diretoria da Associação Internacional para Estudos em Dependências Comportamentais e desde 2015 participa no grupo de trabalho da Organização Mundial de Saúde sobre implicações em saúde pública de dependências comportamentais associadas ao uso de tecnologias da informação e comunicação. Boa noite, Daniel. Obrigado por te juntares a nós e te mostrares disponível para falarmos sobre este tópico, Gaming Disorder. Vamos dar só aqui uns minutos para, entretanto, vêm algumas pessoas que se vão juntando a nós. Estou aqui com a indicação que já há 4 pessoas a visionarem o live, entretanto, se quiseres cumprimentar e dar as boas noites, estás à vontade. Não, obrigado, Tito, muito boa noite a todos que estão acompanhando esse live, é um prazer estar falando contigo sobre esse assunto, e queria então te agradecer bastante pelo convite, assim, pela oportunidade de falar, trocar ideia também, né, e ouvir as pessoas sobre esse assunto que é tão interessante, atraente e ao mesmo tempo polêmico em alguns aspectos, né? Sem dúvida. Já temos o António João Silva também connosco. Boa noite, António João. Boa noite também ao Luís Fernandes, que nos estão a acompanhar. O Daniel irá fazer uma apresentação. Vamos dar ainda mais uns minutos para haver mais pessoas que se juntem a nós. Como eu disse, o tema de hoje vai ser Gaming Disorder, ou seja, a dependência dos videojogos, que foi recentemente inscrita na Classificação Internacional de Doenças, o ICD-11 da Organização Mundial de Saúde. O que é o Gaming Disorder, quem afeta, quais os sinais de alerta, como se diagnostica, como se trata e como se previne, são alguns dos tópicos que vamos abordar nesta transmissão em direto e ao vivo. Uma das questões que normalmente eu abordo, eu normalmente enquadro as questões comportamentais, eu falo normalmente nas 5 grandes categorias de risco a que as crianças e os jovens podem estar expostos online, e que são os conteúdos, os contactos, o comércio, os comportamentos ou condutas e o copyright ou os direitos de autor. E as questões relacionadas com a dependência, com a adição, com a utilização excessiva, enquadram-se, de facto, nas condutas e nos comportamentos. Nos temos conhecido pessoalmente no Brasil este ano, em Curitiba, e ter visto a ação que fizeste, Daniel. Gostei muito da tua abordagem, pareceu-me que era extremamente interessante também dá-la a conhecer a quem como Miúdos, sobretudo através do Facebook. De maneira que, enquanto outras pessoas, já estão 8 pessoas a seguir-nos, boa noite a quem nos está a acompanhar. Se quiseres, entretanto, lançar a tua apresentação, Daniel, estás à vontade. Fazes a apresentação, vamos-te interrompendo assim que houver questões que as pessoas que estão a acompanhar-nos tenham para colocar, e se eu também tiver questões para colocar, irei passando-as para ti, para tornarmos isto mais interativo. Mas é que a bola agora está do teu lado, Daniel, fazes a partilha de ecrã para podermos a tua apresentação.
Uhum. Tá aparecendo aí, Tito? Ainda não? Eu tô em tela plena aqui. É isso que tu enxerga aí? Ok. Não, aqui ainda não apareceu da ecrã. Portanto, tu fizeste screen share. Ah, é? Prim- Fiz sim. Primeiro tens Deixa eu fazer de novo. Ok. Entretanto, já estão 10 pessoas a acompanhar-nos. Boa noite a quem nos está a acompanhar. Já estou a ver a tua aqui assim, Daniel. Vou adicionar-te ao teu share. Deixa eu ver se... Ok. Apareceu em tela grande? Deixa ver se conseguimos colocar-te em tela grande. Sim. Ah, ótimo. Agora sim. Perfeito. Está em... Ok? Tá. Maravilha. Então, a ideia, né, eu preparei uma apresentação de mais ou menos uns 20 minutos, né, Okay. e, por favor, Tito, como tu comentasse antes, assim, me interrompe com perguntas, com comentários, né, ou com qualquer questão, assim, trazida também pelo pessoal que está assistindo essa live a qualquer momento, tá? Para realmente fazer bem interativo. Então, a ideia é falar sobre o gaming disorder, né, que ainda não tem uma tradução oficial para o português, então nem o português brasileiro, nem o português de Portugal, né, então, por isso que eu coloquei ainda o termo em inglês. A gente costuma chamar aqui no Brasil, pelo menos, de dependência de jogos eletrônicos, né, é o termo que é mais aceito tanto na imprensa leiga também como na literatura científica, apesar de existirem ainda alguns debates sobre realmente do quanto a gente sabe que se trata de um comportamento de dependência ou pode ser alguma outra coisa. Mas, enfim, esse é o termo mais comum e pelo qual todos reconhecem, né, essa nova condição. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre a ideia dos jogos eletrônicos como um problema a partir de um uso mais intenso, problemático, e, claro, para algumas pessoas, obviamente, eu não vou falar aqui, né, vocês não vão me ouvir falar que os jogos eletrônicos são um problema para todas as pessoas, porque eu realmente não acredito nisso, e acho que a maioria dos pesquisadores, né, dessa área também não pensa dessa maneira. Então, não vou falar em alguns momentos sobre gaming, sim sobre o gaming disorder, né, que é quando realmente isso vira um problema. Tá? E realmente, eu acho que essa conversa ela é muito importante, né, logo no início, né, do nosso papo, porque não faz muito sentido hoje em dia a gente ser contra a tecnologia, né, não faz muito sentido a gente ter uma abordagem mais que demonize, né, essas novas tecnologias da informação, da comunicação e também do entretenimento, né, do jeito que elas são hoje, assim. Né. Tá vendo a minha tela bem? Estou. Tá, ok. Tranquilo. Neste momento estamos a ver uma fotografia tua Sim. com um portátil, não é? Com uma criancinha que eu estou a imaginar que seja o teu filho, não é? Isso, é o Guga, exatamente. A jogar num tablet. Uhum. Não é? Tá, então, isso é realmente... Isso, ele estava vendo provavelmente algum desenho. Isso é para deixar realmente bem claro, assim, né, que a ideia não é falar contra de qualquer tecnologia, e sim poder pensar com mais profundidade sobre o uso que a gente está fazendo delas, né, e sobre os potenciais que essa ferramenta acaba tendo para a gente. Então, até porque não faz sentido a gente colocar essas novas tecnologias no pelotão de fuzilamento e dizer que elas são responsáveis
por todos os problemas que a gente tem hoje em dia no mundo, né? Porque já existia, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira, já existia terrorismo muito antes do Counter-Strike, já existiam guerras muito antes do Call of Duty, já existia narcisismo muito antes do Facebook, né? Então, provavelmente essas ferramentas, elas, na verdade, muito mais provavelmente refletem, né, essas características, esses comportamentos humanos do que são causa, né, desses comportamentos. Até porque o ser humano, ele sempre encontrou, sempre buscou, e talvez precisou, né, encontrar maneiras de lidar com a solidão, com o desconforto ou com outras dores, assim, né, que a gente, com as quais a gente geralmente tem que aprender a lidar, e realmente não são nada confortáveis, e a gente usa os recursos que a gente tem disponível em cada momento, em cada época, né, da vida, e de acordo com a tecnologia que a gente tem disponível também, né? A pessoa pode muito bem se evitar o contato, né, e as dificuldades desse contato lendo um jornal ou ficando o tempo todo no telefone, por exemplo. Daniel, vou-te interromper aí, claro. Por duas questões. Uma, que é a noção que eu tenho, não é? Às vezes as palavras perdem o seu verdadeiro sentido quando começam a ser usadas para tudo e para mais alguma coisa, não é? Então, quando a gente começa a usar a paciência para tudo e para mais alguma coisa, vício para tudo e para mais alguma coisa, é perder o seu significado, não é? Porque eu sou dependente de doce de ovos porque gosto muito de doce de ovos, mas isso não faz de mim dependente, não é? Mas as pessoas muitas vezes dizem, estás a ficar dependente da mousse de chocolate, já comeste demais, não é? E as coisas acabam por perder o seu significado. Daí que eu normalmente seja muito cauteloso na utilização das palavras vício, dependência e tudo mais, porque elas têm uma carga negativa, não é? Muito forte associada, e tudo aquilo que nós gostamos muito temos tendência para fazer em demasia, não é? Mas isso nem sempre é prejudicial para nós, não é? Não, aqui no Brasil a gente tem um fenômeno muito parecido, assim, né? Eu concordo plenamente contigo, e acho que esse termo ele é usado de uma maneira muito amplificada, né? Quase como uma gíria mesmo, né? Pois. Então, é muito comum de a gente ver os jovens, principalmente, né, falando que estão viciados em jogo, na verdade, quando eles querem, às vezes, dizer que eles têm muito interesse por aquilo, né? E quando a gente vai pensar em independência do ponto de vista médico, né, do ponto de vista clínico, a gente tem que entender a dependência como um conjunto de sintomas, né, que tem um interesse como um desses critérios, né? A pessoa realmente, quando está de fato dependente, ela fica muito mais interessada naquele objeto da dependência do que em outras coisas, e às vezes vai deixando essas outras coisas de lado, inclusive. Sim. Mas esse é só um dos critérios que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que examinar. Então eu concordo plenamente contigo. Colocar aqui uma pergunta que entretanto surgiu do Abílio Carvalho, que é alguém que acompanha muito o projeto Miúdos Seguros na net, e que diz se a questão da dependência como doença já é reconhecida em Portugal. E do que eu entendi, a Organização Mundial de Saúde determinou que é uma patologia, e nesse sentido é reconhecido que são membros da Organização Mundial de Saúde, não é? Ou não? Isso, assim, na verdade, a dependência de jogos eletrônicos, ou então o gaming disorder, ele já vem sendo estudado, né,
pela Organização Mundial de Saúde, mais formalmente a partir de 2014, quando se consolidou esse grupo de trabalho que se encontra anualmente desde então e segue trabalhando também, mesmo fora desses encontros, para discutir essas questões. Inicialmente tinha um foco bem mais amplo em estudar os comportamentos online de uma maneira geral, incluindo internet, uso de redes sociais, de smartphones, e ao longo do tempo, como se tinha uma ideia de fazer dessa classificação algo realmente muito baseado em evidências científicas, né? Muito mais do que em qualquer outra coisa, os jogos eletrônicos, né, acabaram ficando nessa categoria, né, porque a gente tem muito mais evidências, muito mais estudos científicos e desde muito tempo em relação ao uso problemático de jogos eletrônicos, e ainda a gente não tem evidências suficientes para encarar o uso problemático de redes sociais ou de smartphones, né, ou de internet, de uma maneira geral até, dessa mesma maneira, né? Então, mas desde então vem se trabalhando nessa categoria. No ano passado, né, se passou de um rascunho de uma classificação para realmente uma classificação mais oficial, né, um posicionamento mais oficial da Organização Mundial de Saúde, né, para inclusão na CID-11, que no início desse ano, então, foi aprovado em assembleia por todos os países membros, né, então foi aprovada toda a classificação, a 11ª versão da Classificação Internacional de Doenças, que inclui já, então, o Gaming Disorder como uma categoria oficial, né, formal. E aí, claro, válido para todos os países. Sim, senhor. Continua com a tua apresentação, desculpa lá a interrupção. Não, perfeito, por favor. Então, retomando, assim, o ser humano tem uma outra característica muito marcante, né, que é, além de adorar botar a culpa dos seus problemas em outras coisas ou outras pessoas, né, de poder, em contato com essas ferramentas, né, que ele encontra ou que ele mesmo desenvolve, de poder fazer um uso muito positivo, né, um uso que vai ajudar nas suas necessidades, né, cotidianas, nas suas tarefas, no contato com as outras pessoas, ou também, né, vai fazer um uso que vai acabar atrapalhando a sua vida, atrapalhando as outras pessoas, né, e a gente tem exemplos disso com praticamente todas as tecnologias que o ser humano já encontrou e se apropriou ou acabou desenvolvendo, né? Então, com as tecnologias digitais, não faz sentido a gente pensar diferente, né? Provavelmente aqui também a gente vai ter a possibilidade de fazer um uso muito positivo e, sabendo que é da nossa espécie, a gente também vai ter momentos em que a gente vai fazer um uso realmente mais problemático e negativo para a gente, tá? Então, essa é uma breve introdução, e aqui uma outra coisa que eu acho que é bem importante de a gente pensar também nessa introdução, que é, se a gente vai falar de jogar, né, a gente tem que pensar que a base do conhecimento sobre isso também está no brincar, né, no brincar da infância, mas não só da infância, e que é a principal forma de aprendizado, por exemplo, para um cérebro que está em desenvolvimento, especialmente para um cérebro em desenvolvimento, mas na verdade para todas as idades, né? Que é também uma forma, uma maneira de a gente vivenciar uma série de situações, de emoções e de partilhar essas emoções também com outras pessoas, né? É uma maneira de a gente planejar e de sequenciar as nossas ações e ver as consequências das nossas ações e reformular, ter a oportunidade também de reformular elas quando necessário, né? Então, a gente tem uma série de benefícios do brincar, do jogar, que são... que a partir daí a gente vai poder pensar também mais sobre os jogos eletrônicos, né? Além disso...
E é um direito básico e fundamental ao brincar que está consagrado na Convenção dos Direitos da Criança, não é? Ótima lembrança, Tito, excelente. Não é? Uhum. Isso. Não, e esse brincar, ele geralmente vai estar dentro de um contexto, né? A gente não consegue separar o brincar da cultura onde esse brincar está inserido, onde essas pessoas vivem, né? Então, essa é uma foto de 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, onde, equipamentos, né, que faziam parte do dia a dia das crianças naquela época, infelizmente, né, acabam entrando dentro do brincar, né, como conteúdo do brincar, até como uma possibilidade de elaborar aquela situação toda tão difícil que devia estar sendo, né? E isso é super importante na medida que a gente vai pensar no avanço tecnológico que a gente tem hoje, né? Então, um pouco depois, em 1952, foi desenvolvido o primeiro jogo eletrônico, né, propriamente dito, que era aqui no Brasil a gente chama de jogo da velha. É assim que você chama em Portugal? É aquele que se põe uma cruzinha, uma bolinha? Isso, exato. E é para fazer na horizontal, na vertical ou na diagonal, não é? Por acaso, não sei, aqui a gente chama de jogo do galo. Jogo do galo, tá, ótimo. Não sei porquê. Então, para rodar, né, o jogo da velha ou o jogo do galo, naquela época se precisava de um computador do tamanho de uma sala inteira, assim, ou talvez até maior do que isso, né? Foi passando o tempo e a tecnologia seguiu evoluindo, e lá no final dos anos 60, mas principalmente nos anos 70, a gente já tinha tecnologia suficiente para levar para dentro da casa das pessoas, né, um aparelho de videogame, né? Então, esses foram os aparelhos de primeira geração, que depois foram se desenvolvendo e ficando cada vez mais populares ainda, né, e oferecendo jogos cada vez mais realistas, cada vez mais interessantes, né, que a pessoa realmente podia passar muitas e muitas horas jogando sem ficar entediada, mais como eram os primeiros jogos eletrônicos, né, até chegar nos jogos que a gente tem hoje, que implicam num padrão de jogar totalmente diferente. A gente não tem mais um jogar tão social assim, pelo menos do ponto de vista presencial, né? Hoje em dia as pessoas jogam com muita gente ao mesmo tempo, só que cada um na sua casa, em função das necessidades de equipamento que se precisa para poder jogar, né? Não tem mais nem aquela coisa de jogar com todos os amigos juntos. Isso é bem menos comum, dependendo do tipo de jogo que se joga, né? Eu aí vou interromper-te outra vez, Daniel. Claro, duas questões. Há bocadinho, quando estávamos a falar do jogo da velha, não é? O António João Silva confirmou também que é o jogo, em Portugal chamamos-lhe o jogo do galo. Os ingleses e os americanos chamam-lhe o tic-tac-toe, não é? E a questão e agora falar à questão da sociabilidade do social, não é? É ainda, apesar das pessoas não jogarem, digamos, conjuntamente de uma forma presencial, o aspecto da sociabilidade nos jogos é ainda, sobretudo quando estamos a falar dos jogos online. O gaming com outras pessoas é um fator que acredito, não tenho elementos sobre isso, mas gostava de saber a tua opinião. A sociabilidade é um dos fatores que leva a que as pessoas fiquem agarradas aos jogos e online e que despendam muito tempo nisso, não é? Isso, a sociabilidade, né? Essa possibilidade de interação dentro do próprio jogo com outros jogadores que estão ali, né, também presentes, ela é super importante como parte da experiência de jogo, né? Ela é um dos mecanismos mais importantes dos jogos
como os MMOs, né? Os jogos online, multiplayer, para milhares de jogadores ao mesmo tempo, que configura uma base super importante da experiência positiva com o jogo. Né? E junto, claro, com outros elementos, ela pode acabar conferindo também um pouco mais de risco para a pessoa acabar jogando muito, e aí tendo outros problemas. Com a concorrência, por exemplo, no caso do Fortnite, o facto de serem 100 pessoas a tentar atingir o mesmo objetivo, não é? Tem a componente, digamos, de sociabilidade também, mas também a de concorrência. Eu tenho aqui é uma pergunta um bocado extensa, mas vou tentar colocá-la no ecrã. Eu acho que estamos a ler na totalidade, do Abílio Carvalho, que pergunta: existe maneira de distinguir uma predileção por um jogo ou uma utilização das tecnologias em tudo? E quando a qualificação de dependência passa a ser usada, o excesso, se a aprovação de leis como a de direito de desligar, contacto laboral, pode ajudar a combater o excesso e até uma possível dependência? Ou seja, do que eu entendo da pergunta do Abílio, é se a regulamentação, a diferença entre aquilo que é entre o jogar um bocado mais pelo prazer que isso me dá, ou pela tendência que tenho de gostar mais de um jogo do que do outro, ou se a regulação pode ajudar a que essa predileção se transforme, digamos, em esse excesso em adição, não é? Claro, isso é uma questão super interessante, que até foi revisada esses tempos em um artigo, né, bem consistente, assim, bem rigoroso também, né, porque tem alguns países, principalmente na Ásia, né, que já estão desenvolvendo algumas medidas de regulação, né, para o jogo, né, tentando diminuir que as pessoas tenham mais problemas em função de jogar de uma maneira excessiva, né, por um número muito grande de horas, por exemplo, que é o que eles acabam medindo, né, nessas intervenções, ou também por jogar em horários em que eles deveriam estar dormindo ou estudando, por exemplo. Exato. Mas, por exemplo, esse um dado interessante, eu li sobre isso na Coreia do Sul, tenho ideia, que são definidos horários, digamos, de recolha, não é? Ou seja, a partir do qual não se pode jogar, são proibidos, não é? E também da quantidade de horas seguidas que se pode jogar, mas do que eu li, isso não eram instrumentos que não se tinham revelado muito eficazes. Tens alguma informação sobre isso? Não. A questão a informação que eu tenho é bem parecida com a tua, assim, né? De que os resultados eles são realmente mais controversos, né? Alguns programas às vezes têm um efeito melhor, outros nem tanto. E isso, claro, que varia muito de acordo também com uma estratégia acaba sendo uma estratégia mais de uma prevenção do que de tratamento, né? Certo. E isso depende muito também de qual é a população que está sendo atingida, né? Se é uma estratégia de prevenção que tu está fazendo para toda a população que usa jogos eletrônicos, né? Provavelmente uma minoria dessas vai ter problemas ou joga de uma maneira mais arriscada e que vai ter problemas em um futuro breve, né? A grande maioria desses joga de uma maneira saudável, benéfica. Então, às vezes é por isso que essas intervenções elas não se mostram tão efetivas, porque elas acabam sendo feitas por uma população muito grande e não é toda essa população que está em risco de desenvolver problemas. Né? Além disso, toda a discussão sobre as estratégias de educação, na verdade, versus essas estratégias de regulação impostas mais de cima para baixo, né? Que acabam sendo também mais interessantes, dependendo da situação. Nós já estamos com
30 minutos, sei que a tua apresentação ainda vai nem a meio, né? Mas é que vamos estudar mais tempo. Eu tenho aqui outras perguntas, mas vamos deixar adiantar mais um bocado na apresentação, ok? Tá, perfeito, vamos lá. Então, assim, por muitos motivos, os jogos são, até como a gente estava falando agora, para a grande maioria das pessoas, uma atividade saudável, benéfica, educativa, né, e nada problemática, né? E isso acontece, assim, porque os jogos ajudam as pessoas a ter mais emoções positivas, eles despertam também isso nas pessoas, né, porque os jogos trabalham num sistema muitos de cooperação, então você tem que jogar em equipe para fazer as atividades em conjunto para ajudar os outros, né? Os jogos estão associados a um aumento da criatividade, isso os jogos, claro, tradicionais, mas os jogos digitais também, né? E tem alguns estudos interessantes com jogos que são muito jogados, né? Também, às vezes, o mesmo tipo de jogo que aumenta um risco de dar dependência são os jogos que já demonstraram que, se usados de maneira um pouco mais moderada, eles proporcionam para as pessoas uma melhora no foco de atenção, uma melhora na orientação espacial, e isso são benefícios que são persistentes mesmo depois que a pessoa para de jogar, né? E são observáveis também em outros contextos. Então a pessoa realmente tem um ganho, né, que ela vai usar em outras situações a partir do jogo. E jogos, principalmente como os MMORPG, né, os role-playing games, eles também demonstraram, né, que ajudam as pessoas a lidar na solução de problemas e também estão associados a um melhor desempenho escolar das pessoas que jogam. E aqui, claro, só para deixar bem claro que a gente está falando de uso moderado, né, Claro. não de uso tão intenso a ponto de trazer problemas. Então a gente entende por que as pessoas realmente ficam tão envolvidas, tão atraentes, né, e por essa relação, e querem realmente passar a vida jogando, né? Agora, é importante também a gente pensar que apesar de todos esses benefícios, né, que os jogos podem trazer, existem algumas pessoas, né, que geralmente são uma minoria desses jogadores, né, que vão jogar de uma maneira tão intensa, né, que vão acabar deixando outras atividades de lado e vão realmente passar o dia inteiro jogando e às vezes a noite inteira jogando e ficam jogando por 8, 10, 12 horas por dia, né? Antes de desenvolveres agora essa parte, só algumas das questões que relacionam-se com algumas das coisas que tu disseste, antes de entrarmos mais dentro dos problemas, não é? Eu recordo, por exemplo, eu quando vejo o meu filho mais velho jogar o Assassin's Creed, componente relativamente à história e algo assim, portanto, o brincar, como falávamos no início, não é? Também é uma forma de nós aprendermos, não é? E esse também me parece, e há aplicações que ensinam através do jogo, não é? Agora, aqui 2 ou 3 perguntas que são colocadas, antes de entrarmos, digamos, mesmo na problemática. São as taxas de gaming disorder? Ótima pergunta. Eu não tenho a menor ideia. Na verdade, a gente não tem nenhum estudo que tenha sido feito aqui no Brasil com uma amostra representativa, né, da população brasileira que nos permita ter um dado que possa ser extrapolado, né, para o país todo. Então, a gente não sabe qual é o tamanho desse problema no país. Isso seria algo super importante de a gente fazer, né, e também de monitorar sistematicamente, assim, para poder monitorar esse problema, poder saber qual é a porcentagem de pessoas que já tem esse problema, né, e poder monitorar esse número também ao longo dos anos, né? Mas a gente ainda não sabe. Eu vou falar um pouco depois também mais de prevalência.
Certo. E tenho ideia que quando nos encontramos em Curitiba, estavam a desenvolver um estudo no Brasil agora, não é? Exatamente sobre essa questão, não é? Outra pergunta também, não é bem, é mais um comentário do Abílio Carvalho, ainda relativamente ao jogo do balo. Jogo que na juventude se fazia em papel, sendo que nós nos viciávamos no jogo de ténis, mas o controle familiar nessa altura existia. Hoje uma questão é que as famílias estão afastadas dos jogos da família, os antigos jogos de tabuleiro, a sociedade nas últimas promover a individualidade do indivíduo, não terá também culpas no crescimento da dependência? Eu acho que certamente a gente tem elementos sociais muito importantes que têm que ser levados em conta na hora de pensar, de compreender esse fenômeno, né, do uso de jogos eletrônicos ou até no uso problemático de jogos eletrônicos. Né? A gente tem realmente uma situação onde as pessoas estão cada vez trabalhando mais, né? Ambos os pais, assim, né? A gente tem pai e mãe no mercado de trabalho, trabalhando de igual para igual por muitas horas por dia, né? Bom, isso no Brasil é mais importante ainda, né? A gente tem toda uma questão especificamente de alguns ambientes, né? De alguns lugares onde a violência urbana, né? Essa insegurança que se tem faz com que as pessoas realmente se sintam muito mais seguras de ter os seus filhos em casa, dentro de casa, jogando videogame ou na internet ou fazendo qualquer outra coisa do que na rua, né, em função dos óbvios riscos, né, que a gente pode ter. Então, sem dúvida, assim, a gente tem alguns comportamentos que são muito tradicionais, né, como o jogar, que ele vai tomando novas formas, usando novas roupas, assim, de acordo com a época que ele está inserido, né. Certamente tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de a gente avaliar esse fenômeno. Claro. O Tiago Rezende coloca também uma Tiago, a profissionalização dos esportes com direito a eventos mediatizados, cobertura jornalística, patrocínios de marcas e prémios monetários em eventos como torneios de League of Legends ou o EVO para jogos de luta, não será um componente que estará a informar os mais jovens que, se jogarem muito, poderão vir a ser o próximo Ronaldo dos esportes? Não, sem dúvida, se fala bastante hoje em dia, se tem muita apreensão justamente em relação a isso, né, de que essa publicidade toda, né, feita sobre os esportes, de que maneira ela acabaria influenciando, né, as crianças e os adolescentes, principalmente, né? Na verdade, a gente tem um fenômeno bem interessante aí acontecendo, né? Porque a gente, por muito tempo, considerava normal que uma criança quisesse ser jogador de futebol, né? Mesmo sabendo também que muito poucos seriam, né? Hoje em dia, a gente não vê mais as crianças dizendo que querem ser jogadores de futebol, e sim que querem ser jogadores profissionais de esportes, né? Entre outras coisas. Então, algumas coisas certamente a gente vai ter uma influência, né, de uma publicidade tão intensa, né? A gente ainda não tem, por se tratar de um fenômeno muito recente, a gente ainda não tem nenhum estudo que nos ajude a medir, né, de fato, essa consequência, né, e já poder dizer se realmente isso influencia como, quanto e para quem. Né? Ok. Outra pergunta do Luís Fernandes. O Luís, o meu som não estava a chegar muito bem, eu cheguei-me aqui mais perto, vemos que o meu som começa a chegar melhor, Luís. Cada vez temos mais conhecimento de comportamentos de veios
jovens que passam as madrugadas a jogar online e que depois no dia seguinte não consegue estar disponível para as aulas, para a escola? Alô? Sim, estás-me a ouvir? Eu acho que cortou um pouquinho o áudio. Ok, eu vou repetir. Tu podia repetir essa última pergunta, por favor? Cada vez temos mais conhecimento de comportamento no nosso país, jovens que passam as madrugadas a jogar online e que depois, no dia seguinte, não consegue estar disponível para as aulas, para a escola. Uhum. Não, esse é, sem dúvida, um dos primeiros, às vezes, sinais de alerta, né? Às vezes é na escola que surgem essas primeiras evidências de que alguma coisa está diferente, né, com um adolescente, né? E às vezes é o professor que vai chamar os pais para informar que realmente o filho está dormindo a aula toda ou que não está de uma hora para outra. Uma criança que não era assim passa a se mostrar muito mais desinteressada, desatenta também, né? E muitas vezes isso como consequência, não só por estar interessada em outras coisas, mas principalmente por não ter dormido direito à noite, né, em função do jogo. Né? Esse é um dos primeiros sinais assim que podem chamar a atenção. E acho que isso enquadra então agora no resto da tua apresentação, que ias começar a falar da problemática mesmo, não é? Perfeito, vamos lá. Então, existe uma relação muito clara, né, também entre essa questão do tempo de uso, né, e da incidência de problemas, por isso que isso acaba sendo uma preocupação tão grande para os pais, né, e geralmente esses jovens, né, são jovens então que gostam muito dos jogos, jogam por muito tempo e que realmente preocupam muito a família, né, de uma maneira bem significativa, que geralmente já tentou fazer uma série de combinações e acabaram não funcionando, em função do prejuízo que eles acabam tendo decorrente do uso tão intenso dos jogos. Né? E esse prejuízo pode ser, então, um prejuízo escolar, como a gente estava comentando antes, né? Pode ser um prejuízo social, em termos de isolamento, né, dos amigos, de isolamento até da própria família, ou do aumento do número de brigas em casa, né, em função desse comportamento que acaba sendo tão persistente, apesar do prejuízo, e às vezes pode até trazer algumas complicações em termos de saúde também, embora elas sejam um pouco menos frequentes, né, menos comuns. Mas o prejuízo geralmente é um fator bem estabelecido aí. Além disso, né, o que às vezes dificulta um pouco nessas situações é que geralmente a pessoa não acha que tem um problema, né, não acha que está jogando demais ou não acha que aquilo está trazendo alguma dificuldade maior para a sua vida. Né. Se estuda já há muito tempo, né, há muitas décadas, a questão do comportamento de jogar videogame e também se estuda há muito tempo o comportamento de jogar videogame de uma maneira problemática e tem se estudado cada vez mais nos últimos anos e isso está crescendo bastante ainda. Então a gente tem um corpo de evidências científicas bem interessante, bem importante já sobre isso. E foi isso que fez com que, então, em 2013, né, a Academia Americana de Psiquiatria incluísse, né, o Internet Gaming Disorder, ou que é traduzido como transtorno do jogo pela internet, como um possível, incluísse uma proposta de diagnóstico, né, que era baseado nesses critérios muito parecidos com os critérios já utilizados pela própria Academia Americana de Psiquiatria para fazer o diagnóstico de dependência de álcool, de nicotina ou de outras drogas. Né? Se a gente for comparar esses critérios, a gente vê que às vezes a principal diferença está justamente na palavra dos jogos. Né? Eles tiram a palavra álcool ou nicotina e incluem internet games ali. Né?
E essa é uma das principais críticas, porque são, às vezes, fenômenos muito diferentes, né? E que talvez não possam ser avaliados da mesma maneira. Uma outra crítica muito importante é essa classificação que foi feita em 2013, é que a pessoa poderia, por exemplo, ter muitos dos sintomas e preencher um diagnóstico mesmo que ela não tivesse um deles, que talvez seja um dos mais importantes, que é a presença de prejuízo significativo, né, como a gente estava falando antes, em função da participação, do envolvimento, do uso dos jogos, né? E aí fica realmente bem complicado de a gente pensar que a gente está falando de um transtorno mental, um problema de saúde que não traz prejuízo para a vida da pessoa, né? Provavelmente aí é um comportamento realmente mais interessante, mesmo que intenso, mas saudável. A partir daí, né, e a Organização Mundial de Saúde já vinha estudando essa possibilidade de incluir o gaming disorder, né, pelo menos de entender melhor como é que isso estava funcionando, lançaram no ano passado e foi aprovado, então, esse ano, e os critérios da Organização Mundial de Saúde, eles são realmente muito mais baseados em evidência, né, porque se retirou todos os critérios dos quais se tinham dados controversos ou que não se tinha nenhuma conclusão ainda, né? E também se utilizou um rigor, né? Na verdade, a gente tem a exigência de que todos os critérios sejam preenchidos justamente para não se ficar com a impressão, né, e para não se fazer isso de fato, de dizer que uma pessoa tem um problema quando, na verdade, ela não tem. Né? Então, se cuidou muito para que isso realmente para que não proporcionasse um hiperdiagnóstico, né, uma overpathologization, assim, desse problema. Principalmente porque jogar é uma atividade benéfica e saudável para a grande maioria das pessoas. Os critérios da CID-11, né, então, sobre gaming disorder são os seguintes. Primeiro, a gente tem que ter um padrão persistente ou recorrente de jogo, né? Não pode ser assim, a pessoa está jogando muito só agora que entrou de férias, e depois, quando volta às aulas, ela volta a jogar menos, né? Então, tem que ser um padrão persistente ou recorrente de um uso mais intenso, caracterizado por, obrigatoriamente, 3 sintomas, que são a perda de controle sobre o jogo, né? Então, a pessoa define mais ou menos quanto tempo vai jogar, mas sempre joga mais do que pretendia, começa a jogar mais cedo, termina de jogar mais tarde, né? Não consegue parar, né, de jogar. Esse comportamento se torna a prioridade mais importante na vida da pessoa e ela deixa de fazer outras atividades de lazer, mas principalmente deixa de fazer outras atividades muito importantes como dormir, estudar, tomar banho, se alimentar normalmente. E aqui está a principal diferença em relação aos critérios propostos, né, no DSM-5, que a pessoa tem que ter um uso que, apesar dos prejuízos, né, um uso que persiste, que continua, e que realmente está associado a um prejuízo significativo. Tá? E isso tudo por um período mínimo de 12 meses, né? Justamente para a gente não ter uma estabilidade e não fazer diagnóstico de pessoas que passam um tempo jogando e depois voltam a um padrão bem mais saudável. Tá? E isso é super importante, né? Principalmente a questão do prejuízo, né? Tá aí dizendo que qualquer coisa, qualquer comportamento, né, principalmente associado à tecnologia, né, que as pessoas se interessam muito e gostam e realizam bastante, acaba sendo um novo transtorno mental que causa prejuízo, sofrimento e que exige busca de atendimento. Tá? Posso, antes de entrar na prevalência, colocar Claro. aí uma questão que alguns foram aqui feitos. O Tiago Rezende diz: a incerteza do mercado laboral
e a morte do profissional liberal numa economia cada vez mais exclusiva pode estar a pressionar os adolescentes a procurar outros meios de fazerem dinheiro e os videojogos podem estar a preencher esse vazio. É possível que muitos destes jovens expressem receios de ir parar ao desemprego ainda quando estão a estudar. Estes investigadores estão a fazer perguntas da tecnologia? Eu acho assim que certamente os jogos oferecem uma oportunidade de trabalho, né, para muita gente hoje em dia, tanto como jogadores, como inclusive trabalhadores da indústria dos games, como desenvolvedores de jogos, né? E isso realmente eu acho muito, muito positivo. Geralmente, quando a gente existe uma questão assim, quando é um uso profissional, né, a gente tem um controle muito maior, né, sobre a relação com o jogo e tem muito menos perda de controle, então, né, em relação a esse comportamento, né? Claro que em virtude das inseguranças, né, econômicas e tal, a gente tem muito mais pressão às vezes em cima dos adolescentes e tem muito mais uma tendência de ir para às vezes de evitar essa entrada, né, nesse mundo adulto tão estranho e tão inseguro como se tem hoje. A gente também sabe assim que quanto mais complexa a sociedade que a gente está vivendo, né, mais longa é a adolescência, né? Se a gente for pensar também que ela é uma preparação para a vida adulta, né? Então é super comum de a gente ver jovens sem trabalhar, investindo ainda na sua formação e morando na casa dos pais por muito mais tempo. São fenômenos bem presentes, né? Ok. Outra pergunta, o Fernandes publicou, que é para uma notícia do Jornal Público de 2014, portanto estamos a falar de há 5 anos atrás, que dizia que 1/4 dos jovens portugueses apresentam sinais de dependência da internet. Sempre algum receio destes números, porque lá está, em 2014, não sei que critérios é que foram usados para se chegar a estes números, mas se estamos a falar de 3/4 dos jovens portugueses, estamos a falar de uma epidemia. E uma epidemia, quer dizer, que em 2014 a Direção-Geral de Saúde tomasse medidas urgentes para conter a situação. Portanto, eu tenho sempre alguma cautela quando vejo estes números, porque tenho a noção que os mídias muitas vezes são algo sensacionalistas na forma como divulgam alguns estudos, não averiguando se de facto eles são representativos, se não são, se de facto os critérios de diagnóstico que estão definidos para isso ou não, e que em 2014 não estavam. Portanto, mas gostava de ouvir o teu comentário relativamente a isso. Não é? Eu concordo plenamente, Tito, e se fosse 1/4 da população, né, de jovens portugueses já seria um absurdo, né? Imaginar que 75% então, da população teria um transtorno mental grave, com uma série de prejuízos e que exigiria tratamento, né? Para isso não faz nenhum sentido. Para mim é uma combinação de pesquisa mal feita, né? Ou que usa critérios inadequados, ou que está usando uma população que não permite a gente fazer essa extrapolação para um dado de prevalência no país inteiro, né? Junto, como tu falasse, com uma questão de sensacionalismo. Exato. Da mídia, assim, né? E isso leva-nos a outra questão que também o Luís coloca, e que
que é, em Portugal já temos consultas de dependência da internet do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o único estabelecimento público do país com atendimento específico para este problema. E o Luís pergunta como é a situação no Brasil. Eu, antes para responder, dizia também, em Portugal já há também consultas privadas para tratamento, onde jovens são internados para o tratamento da dependência da internet, dos videojogos e de outras tecnologias. Houve inclusivamente uma reportagem sobre um problema de um jovem que foi internado num centro que fazia tratamento de dependência, de toxicodependência, ou seja, ele que entrou para um local com um problema de dependência de jogos, tratado conjuntamente com jovens que tinham problemas na área da dependência de drogas. Ou seja, foi estar em contacto, colocado em contacto com um novo universo. E essa é uma abordagem que tem sido um bocado cá seguida. Eu vejo muitas clínicas, e às vezes ponho clínicas entre comas, não é? Que tratam da dependência das tecnologias, na realidade são clínicas que tratam também da dependência do alcoolismo e da toxicodependência. Eu gostava também, para além de saber como é a situação no Brasil, gostava de ter a tua perspectiva sobre isso. Claro. No Brasil, até onde eu sei, Tito, a gente tem 2 centros, né, públicos que oferecem atendimento para pessoas com problemas de uso problemático de tecnologias, né, dessas novas tecnologias em geral, não especificamente só para jogos eletrônicos, né? Se eu não me engano, ligado à Universidade de São Paulo, a USP, e o outro à UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas são os únicos centros até onde eu tenho conhecimento, né? Uhum. No mais, acho que a pessoa aqui no Brasil consegue ser atendida pelo Sistema Único de Saúde, pelo sistema público, né, de saúde, embora a gente, por não trabalhar com esse diagnóstico, né, há mais tempo, a gente também não tem como ter profissionais já treinados especificamente para isso, né, muito menos uma conduta estabelecida para o que fazer nesses casos, né. E sim, a gente acaba tendo um aumento de atendimento em nível privado também, e esses relatos eu também ouço por aqui, assim, de às vezes, em alguns casos mais extremos, a pessoa realmente buscar internação num serviço que atende pacientes com dependências químicas, né? Exato. Okay. Essa acaba sendo a realidade, enquanto a gente ainda estava trabalhando sem um diagnóstico formal e sem um preparo do sistema de saúde para poder atender esses casos, né? Exato. Ok. Vamos avançar com a prevalência. Há outras perguntas, mas que deixo para daqui mais um bocado. Tá, ok. Não, então, assim, os estudos, eles mostram prevalências bem diferentes umas das outras, tá? E um dos fatores relacionados a isso é a origem do estudo, né? A gente sabe que as prevalências em países europeus, elas tendem a ser um pouco menores, né? Às vezes de 0,3 até 1,5% da população, né? O que eu acho um número bem razoável, já bem significativo, não acho nada baixo, né? Estudos provenientes realizados na América do Norte já mostram uma prevalência que às vezes chega a 3, 5, 7% da população, né? O que eu já questiono, né, se seria possível, né, se seria compatível com o nível de desenvolvimento da sociedade, né? E alguns estudos de países como China, Japão e Coreia, às vezes mostram números realmente bem maiores, assim, chegando às vezes a 10, 15% da população. Nesses países se tem realmente uma preocupação muito maior em relação a isso, se tem a impressão de que isso é mais prevalente, né?
E a gente tem uma preocupação muito maior dos governos desses países, que investem muito mais pesado, tanto em pesquisa como em tratamento, né, para a dependência de jogos eletrônicos, por exemplo. Tá? Mas a gente tem muitas questões metodológicas também envolvidas que justificam essas diferenças todas, né? Porque a gente tem, até agora, a gente tem muitos critérios diagnósticos utilizados nesses estudos, então às vezes a gente não consegue comparar, né, de uma maneira adequada todos eles, né? A gente tem diferentes pontos de corte de como avaliar esses instrumentos, às vezes a gente avalia pessoas que buscam atendimento e às vezes a gente faz pesquisas em escolas, né, então eles produzem dados bem diferentes, e realmente são muito poucos os estudos ainda com amostras representativas da população geral de cada país, né, que seria o ideal para a gente poder ter um dado de prevalência mesmo. Né? Certo. O que a gente sabe, né, se eu tivesse que chutar, que dar um palpite, eu ficaria realmente muito mais próximo da prevalência que aparece nos estudos europeus, né, que fala em torno de 1%, talvez 2% da população. Acho que isso já é um número bem significativo, né, para essa situação. Mas, assim, além disso, a gente sabe que meninos, né, homens, mais problemas, mais uso problemático de jogos eletrônicos do que meninas e mulheres, né? Esse uso problemático, ele também é muito mais em pessoas que têm outros problemas de saúde mental, né? Então é muito comum a gente encontrar outros problemas ao mesmo tempo que a gente está encontrando a dependência de jogos eletrônicos, e os principais são depressão, ansiedade social e déficit de atenção e hiperatividade, mas a gente realmente também tem outros que a gente precisa investigar ativamente nesses casos. Geralmente, quando existe um problema de um uso problemático de jogos eletrônicos, a gente tem situações onde as famílias conversam muito pouco sobre isso, né? E a gente sabe que o clima, a intimidade das pessoas da família, uma relação mais afetiva, ela é protetora para o uso problemático de internet, né? E que o contrário disso, né? Famílias onde as pessoas são mais distantes e têm um relacionamento menos caloroso, menos íntimo, né? Isso acaba sendo um fator de risco, e além de famílias que acabam não conversando, né, sobre o que os filhos fazem na internet, ou que jogos usam, enfim. A gente sabe que também é muito mais comum, né, de as pessoas relatarem que tem problemas com jogos eletrônicos, dizerem que jogam porque às vezes é a única maneira que elas se sentem bem, né, jogam para escapar da realidade, de sintomas negativos, né, que elas possam tá sentindo. E tem um perfil também de jogadores que são muito competitivos, né, e que associam muito o seu desempenho com a sua autoestima, então esses acabam também tendo um risco um pouco maior para desenvolver um uso problemático de jogos, né? A gente sabe que alguns jogos especificamente estão associados, pelo menos na literatura, com um risco maior de problemas, né, como os MMORPGs, os jogos de tiro em primeira pessoa e também os jogos de estratégia em tempo real, né? Mas provavelmente, acho que isso é uma coisa interessante, a gente está caminhando, né, com todos esses estudos para tentar juntar todos esses fatores que a gente já conhece num modelo um pouco mais integrado, né, sem pensar que, por exemplo, se a pessoa joga um MMORPG, ela vai ficar dependente, né? Não, isso depende de uma série de fatores, né, de uma série de características, e acho que agora a gente está conseguindo, com tudo que está se estudando, evoluir para entender mais esse fenômeno. De qualquer maneira, né, e aí eu já chegando... Posso pedir só para veres o slide atrás? Claro, Tito. Aqui um comentário que me parece interessante, este slide. Assim, estes três aspectos, ao fim e ao cabo, poderão ser, digamos, um bocado um perfil da pessoa que sofre de gaming
disorder impulsiva e agressiva, emocionalmente vulnerável e condicionado socialmente. Mas eu vejo os aspectos positivos ao fim e ao cabo, ou seja, enviar os impulsos agressivos, busca de sensações para aliviar o tédio e mais conteúdo violento. Ou seja, se nós tirarmos o videojogo, que é onde a pessoa pode, digamos, canalizar esses seus comportamentos, ela vai usar então esses comportamentos impulsivos e agressivos noutras áreas porque não tem escape, não é? Sem dúvida. Não é? Acho interessante este aspecto, ou seja, haverá aqui, é uma das dúvidas que eu às vezes tenho, não é? Se a questão da dependência da internet é um problema em si ou se é um sinal de outros problemas a jusante que têm que ser trabalhados a jusante, e que se nós retirarmos, digamos, a possibilidade das pessoas jogarem, vamos agravar um problema e não resolver um problema. Não, esse teu raciocínio faz muito sentido, né? Então, por isso que é sempre muito importante a gente ter uma avaliação o mais completa possível nesses casos, né? E tentar avaliar nos diversos níveis, assim, da vida da pessoa, o que está bem, o que está funcionando bem e o que não está funcionando tão bem assim, né? Porque provavelmente a gente vai encontrar aí umas pistas muito importantes de por que a pessoa está jogando de maneira tão excessiva, né? A gente sabe que às vezes o uso problemático, o uso excessivo, ele acaba sendo uma consequência de um outro problema pré-existente, né? Acaba sendo como se fosse um sintoma, né, de um outro problema, e nesses casos, quando a gente trata o problema de origem, o problema básico, né, o comportamento de jogo diminui drasticamente, né? Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas também que preenchem os mesmos critérios para uso problemático de jogos eletrônicos, né, e não apresentam outras comorbidades psiquiátricas ou outros problemas psicológicos ou familiares ou sociais ou físicos que justificariam então esse uso mais intenso, né? Então é uma relação bem clara, isso é super importante de a gente procurar o que pode estar por trás desse comportamento mais intenso, mas não há uma relação exclusiva, né? A gente também tem muitos jogadores que jogam muito e não tem outros problemas para justificar esse uso, né? Ok, Daniel, uma pergunta só. Nós já vamos com uma hora, não sei tempo. Eu por aqui tenho disponibilidade, mas não sei se tu tens. E ainda temos aqui algumas perguntas. É? Ok. Eu vou-te pôr então só mais uma. Pode estar relacionado, que é do Abílio Carvalho, que pergunta se existem estudos que confirmam a produção de dopamina, substância produzida em excesso pelo organismo, pelos jogadores que jogam em excesso, e se tal não será uma forma de autodroga da satisfação, uma das causas da própria dependência. Ou seja, quando nós jogamos, produzimos dopamina, não é? E isso dá-nos satisfação, isso não será isso que nos está a tornar dependentes, do que eu entendi, não é? Sim, sim. Não, tem muito já se falou, né, sobre a questão da dopamina, desde alguns estudos mais antigos, assim, que mostrava que a dopamina podia ter um aumento, né, de liberação em alguns jogos, né? A dopamina é um neurotransmissor que está associado com essa questão da importância que a gente dá para algumas coisas, né, e com a gratificação também que a gente vai ter em algumas atividades e que está muito envolvida também no sistema de recompensa, né, fazendo com que a gente repita, tendo a buscar de novo aquele comportamento que foi mais gratificante, né? Entretanto, a gente também não pode, acho que não se pensa também as dependências como um fenômeno que a gente possa atribuir a uma substância só,
né? Uma causa, principalmente, é um neurotransmissor, né? Então, a dopamina, certamente, ela deve ser uma das substâncias envolvidas, né, na neurobiologia da dependência de jogos eletrônicos, assim como ela está envolvida na neurobiologia de outras dependências, tanto químicas como comportamentais, né? Mas ela certamente não é um fator, o fator único, né? Senão a gente já teria certamente chegado num tratamento bem mais rápido do que a gente provavelmente vai chegar, né? Ok. Força, continua. Tá, ok. Então, realmente, assim, para concluir, né, a gente está na infância desse diagnóstico, né? A gente ainda tem muita coisa pela frente, até porque é um diagnóstico que tende a medir um fenômeno relacionado à tecnologia que evolui também numa velocidade muito grande, então é importante a gente estar sempre revendo, né, e se atualizando nesse sentido, né? Tem muita coisa que a gente tem que manter uma certa humildade de que tem muita coisa que a gente não sabe ainda também, né? Claro. Por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas passados muitos anos, né, de uso. A gente, os estudos longitudinais que a gente tem, assim, eles avaliam as pessoas por 1, 2, no máximo 3 anos, né? Mas a gente não tem nenhum estudo que avalie essas pessoas por muito mais tempo. Então a gente não sabe se depois de 10 anos, 15 anos, se elas vão continuar com esse comportamento ou se isso realmente já vai ter se regularizado, né? Okay. E uma outra coisa que é importante também, né, a gente também não sabe como as marcas deixadas por esse comportamento vão ser vistas no futuro, né? Há 20, 30 anos atrás, uma pessoa que tinha tatuagem, né, ela podia ter menos chance no mercado de trabalho, né, porque realmente era muito menos comum ter tatuagem e realmente isso, né, às vezes era mal visto. Hoje em dia, né, é muito mais prevalente, né, que as pessoas tenham tatuagens e já não se dá muita bola para isso, né? Então, como é que um fenômeno é visto, né? Também depende da época em que ele está sendo visto, e isso pode mudar bastante, mesmo em questão de alguns anos, né? Provavelmente o jeito que as pessoas vão ver os jogos eletrônicos e talvez até algumas consequências do uso dos jogos eletrônicos talvez também mude, né, com o passar do tempo. Ok. Então era essa a minha apresentação, Tito, e eu fico super à disposição para mais perguntas. Ok. De poder Temos aqui sim, vou passar, não quis estar a interromper, que deixámos ir à apresentação até mesmo lá mais à frente, vou retirar aqui assim a apresentação do ecrã. A utilização excessiva dos videojogos em termos qualitativos alguma vez foi comparada com a utilização excessiva da televisão. Não me recordo de haverem organismos internacionais, sejam de saúde ou de qualquer outro público, a expressarem o mesmo grau de preocupação com o couch potato dos últimos 40 anos do que agora têm com o gamer dos últimos 20. Esta é uma pergunta que o Tiago Rezende lança. Claro, esse é um ponto bem interessante, né? Realmente, assim, já se faz... volta e meia se faz uma comparação com a televisão, né, no sentido de achar que as mídias podem ter, né, trazer alguns prejuízos para as pessoas quando usadas de maneira muito excessiva, né, principalmente muito intensa. E do mesmo jeito que hoje, às vezes, algumas pessoas demonizam os jogos eletrônicos, né, esse processo e as outras tecnologias, isso também aconteceu, né, com outras mídias no passado, né? Foi assim com a TV, foi assim com o rádio. Me lembro de ter lido uma notícia, um artigo um tempo atrás, que falava que as pessoas eram contra que os rádios, as estações emissoras de rádio tocassem música, porque isso estava muito associado ao entretenimento e isso não era bom, que o desejável na época era que os rádios apenas dessem notícias. Exato. Então,
cada época tem as suas tecnologias que acabam sendo amaldiçoadas, né? E talvez com o passar do tempo, a gente vê que a coisa realmente não faz muito sentido. A grande diferença, na verdade, dos jogos para a televisão é a questão do conteúdo que tu passa a ter ali, vivido de uma maneira muito mais interativa. Né? Enquanto na TV a gente, por enquanto, do jeito que está a TV hoje, né? Mas a gente daqui a pouco, pensando em realidade virtual e outras coisas assim, a gente pode ter um cenário bem diferente. Mas, por enquanto, os jogos eles são infinitamente mais interativos, né, que a TV, e tem mecanismos de recompensa muito mais definidos e associados também com comportamentos de risco, né? Então, acho que essa é a principal diferença e fonte de preocupação também. Okay. Relacionado com esses mecanismos de recompensa, o Michael Rich, do Boston Children's Hospital, o Center for Children and Media, dizia que nós devemos deixar de falar de dependência para passar a falar de manipulação, porque na realidade os videojogos têm componentes que são de engenharia social, isto é, vão tocar em algumas vulnerabilidades que nós temos nos nossos cérebros e que basicamente nos manipulam. E gostava também de saber a tua opinião relativamente a isso. Não, eu acho um ponto super importante de a gente pensar, porque hoje a gente conhece, né, os principais mecanismos dos jogos que são associados a um maior risco de uso problemático, de equivalente a uma dependência, né? Então, realmente, e a gente sabe que muitos deles já são até nossos velhos conhecidos em relação à mecânica dos jogos de azar, por exemplo. Exato. Né? Então, são coisas que nos fazem realmente ficar mais envolvidos, mais interessados e não sair do jogo. Né? Também, realmente, a gente não é... Nós, como espécie, nós não somos muito bons em resistir a grandes tentações, né? Especialmente se as tentações elas são muito bem construídas e se consegue identificar, inclusive, qual é o perfil de pessoa que tu vai envolver, dependendo da estratégia que tu quer utilizar. Né? Então, realmente, todas essas possibilidades. Né? Eu normalmente costumo dizer que a segurança online é uma cadeira de 4 pernas. Correspondem 4 tipos de abordagens diferentes: a regulamentar, a educacional, a parental e a tecnológica. E aplica-se também aqui, não é? Ou seja, temos que ter algumas regras para usar estas ferramentas, temos que educar na sua utilização saudável, não é? E temos também que envolver os pais, não só na utilização que os filhos fazem destas tecnologias, mas também na vida dos filhos, não é? Os pais jogarem futebol com os filhos, futebol sem ser de FIFA 19, não é? Jogarem mesmo com bola e sujarem-se e isso, não é? E também a parte tecnológica, ou seja, a parte tecnológica que tem a ver também com umas destas empresas começarem a perceber que se usarem de forma recorrente algumas desses esquemas, estão a ter comportamentos que não são éticos e que são prejudiciais para os seus clientes, ao fim e ao cabo, não é? Não, e desculpa que eu te interrompi ali, mas eu ia fazer uma brincadeira que, na verdade, qualquer envolvimento dos pais com os filhos está valendo. Né? Pode até ser para jogar FIFA, não tem problema nenhum. Exatamente. Desde que seja um interesse realmente genuíno, né? E acho que eu sei que é super difícil para pais de adolescentes, né, principalmente, conseguirem se aproximar mais do universo dos filhos, porque esse universo é muito diferente
propositadamente, inclusive, né? Que é um universo estranho, que às vezes os filhos não facilitam muito, né, essa entrada, apesar de eles também quererem muito que os pais participem, né, e se envolvam. Então, acho que a aproximação dos pais aos filhos, né, em relação à questão do uso da tecnologia, eu acho que é uma das questões fundamentais aí, né, e de uma aproximação realmente genuína, interessada, curiosa, né, porque aí os pais vão ter nos filhos os principais professores sobre aqueles assuntos que eles, às vezes, não começam a conversar porque não entendem muito e acham que vão se sentir estranhos por conversar sobre uma coisa que eles não sabem direito, mas certamente os filhos vão ser os melhores professores, né? Sem dúvida, e se os pais não se interessarem, nunca vão saber, não é? Portanto, eu às vezes costumo dizer, os pais têm ou querem fazer parte da vida online e offline dos seus filhos. E se eu não quiser saber que jogos é que o meu filho joga, e se não perder tempo a jogar com ele, eu vou-me auto-excluir da vida online dos meus filhos, não é? Tem aqui uma outra pergunta do Abílio Carvalho, e estamos já a chegar ao fim. Nós mostramos que são só as crianças, mas pelos vistos até os adultos mostram problemas de excesso de dependência. Numa notícia de 2018 era dada uma explicação para problemas de saúde de um jogador internacional, o excesso de jogar, vício de Ozil no jogo Fortnite, pode ser de causa de lesões de jogador do Arsenal, que é um time do Reino Unido, que se queixava de dores nas costas, pelo que a dependência também não poderá estar a criar problemas de saúde física? Não, isso é bem interessante, assim, né? Até no slide que eu falei um pouco mais sobre a questão do prejuízo, eu acabei colocando os prejuízos de saúde física realmente por último, né? Porque eles não, até onde a gente sabe da literatura científica, eles não são tão frequentes e também não são tão graves, né? Quando eles ocorrem, e podem ocorrer mesmo, assim, por lesões repetitivas, né? Por questões posturais, assim, também, eles podem até não estar relacionados a um comportamento de dependência, né? Uma pessoa, e acho que a grande maioria das pessoas, por exemplo, que tem dores, né, nas costas ou em outros lugares relacionada ao uso de tecnologia, não necessariamente precisa ser dependente dessa tecnologia já para ter um comportamento, essa consequência física, né? Pode ser dependente em alguns casos, e a gente vai ter que ver de acordo com os outros critérios aqueles, né? Ou pode ser realmente só um caso de dor associada ao uso da tecnologia, né? Geralmente esses casos são mais transitórios, né? Então a gente reduz o uso e a pessoa realmente recupera a funcionalidade. Algumas coisas que estão surgindo, por exemplo, né, na literatura, e são dados bem recentes, assim, é da associação entre um uso problemático e, por exemplo, deficiência de vitamina D. Talvez não só pelo jogo, mas pelo comportamento de ficar em casa na maior parte do tempo, né? Né? O quarto todo fechado, com as janelas fechadas, sem luz, né? Também associado ao sedentarismo, enfim. Mas sobre isso, Daniel, eu vou adiantar já para a semana, no dia 30, na terça-feira, vamos ter aqui assim a Evelyn, a doutora Evelyn Eisenstein, que vai focar-se exatamente sobre essas questões. Portanto, estão interessados nos aspectos, nos impactos na saúde da utilização das tecnologias, não só de forma abusiva e problemática, mas a mera utilização das tecnologias, sobretudo nas crianças, mas também nos adultos. Não percam o live de dia 23 com a doutora Evelyn Eisenstein. Eu vou falar um bocadinho mais já agora a encerrar, dar-te só mais uma pergunta, que é do Tiago Rezende, que diz: a realidade virtual tem efeitos nefastos em cerca de metade dos utilizadores,
muitos desenvolvedores de conteúdo continuam a debater-se com os problemas de enjoos, dores de cabeça, vista cansada, dores de pescoço e como os reduzir. Isto já está no radar da investigação, já se sabe que a recomendação é que as crianças muito jovens podem vir a ser prejudicadas por esta nova tecnologia em termos visuais. Mas e o impacto em adolescentes e jovens adultos que já usam isto? Isto, portanto, a realidade virtual. Esse é certamente o próximo grande assunto, né? Que a saúde mental vai ter que se ocupar, né? Porque é uma ferramenta muito poderosa, muito interessante, que realmente tem uma capacidade de... tem um efeito muito intenso, né? A capacidade até de enganar o nosso cérebro muito mais intensa. E isso pode ser usado, de novo, como a gente estava falando até sobre os jogos, de uma maneira muito positiva, e a gente tem cada vez mais estudos hoje, né, utilizando recursos da realidade virtual para tratamentos de problemas de saúde, né, bem significativos, tanto saúde física como saúde mental, e os resultados são impressionantes, né? Como, claro, a gente vai poder usar com o objetivo de afastar, né, as pessoas umas das outras, e talvez, acho que o contato com a própria realidade talvez possa ser mais complicado em algumas situações, mas por enquanto a gente não tem realmente muitos estudos, né, ainda sobre esse assunto. Eu acho que isso realmente vai ser uma coisa que vai surgir nos próximos anos, assim, sem dúvida, porque é uma ferramenta muito interessante, né? Sim, senhor. Ora bem, já estamos a chegar ao fim. Relembrar só que o trabalho do Daniel e dos colegas que trabalham com o Daniel pode ser visto no site www.dependenciadetecnologia.org, que é o site do grupo de estudos sobre adições tecnológicas. Eles têm também uma página no Facebook. Se procurarem por dependência de tecnologia ou se inserirem este endereço no vosso browser, irão também lá parar. Eu vou deixar estes dois links também no final, vou colocá-los no chat agora está-me a falhar, do live, e vamos também lembrar que o Daniel, tal como eu, também faz parte da rede Esse Mundo Digital, que integra especialistas e pessoas que trabalham estas questões da utilização da internet por crianças e por jovens, do Brasil, dos Estados Unidos e também de Portugal. Ver só se haverá mais alguma questão. Não. Vou passar então a referir, antes de te agradecer, Daniel, referir que, como eu tinha dito, a doutora Evelyn Eisenstein vai estar, é minha convidada no dia 23, onde vamos falar sobre crianças e adolescentes e as principais questões na saúde na era digital, ou seja, os impactos da utilização das tecnologias de informação e comunicação na saúde de jovens, crianças e adolescentes. Podem já ao evento que já está criado numa página no Facebook. Se procurarem crianças e adolescentes e questões de saúde na era digital, eu vou também colocar estes links no chat no Facebook. Podem aderir ao evento, ou mesmo, se quiserem, podem já criar um lembrete para não se esquecerem e serem notificados do evento. Isto, portanto, recordo, é dia 23, terça-feira, um bocadinho mais cedo do que este evento, na medida em que começará cerca das 21h30. Estamos já a chegar ao fim. Daniel,
quero-te agradecer imenso o tempo que disponibilizaste para estar aqui assim connosco à conversa sobre um tema tão interessante e que estou certo que as pessoas irão também aprofundar visitando o vosso site. Era para ser 1 hora, estamos a chegar à 1h30. Portanto, obrigado pela tua paciência. Tivemos praticamente sempre em permanência entre 10 a 15 pessoas a assistir ao live, que para um live que ainda está no início é um número simpático. Agradecer também ao Abílio Carvalho o ter estado connosco e ter colocado as questões também que colocou. A mesma coisa também ao Luís Fernandes. Obrigado, Luís, também por ter estado também aqui connosco. Agradecer também à Anídia Fonseca, que também esteve a acompanhar-nos e que, pelos vistos, também vai acompanhar o de dia 23. O António João Silva também esteve connosco desde o início até ao fim. Agradecer também à Rita Fonseca Espinho, que também esteve connosco, o Tiago Rezende também que esteve connosco, e não sei se queres deixar umas palavras finais, Daniel. Tito, eu queria na verdade, te agradecer muito de novo, pela oportunidade. Foi uma conversa excelente, eu gostei bastante, né? Também pela oportunidade de poder interagir com as pessoas e poder pensar também sobre esses questionamentos que elas fizeram, e a gente sempre se obriga a repensar algumas coisas e vai atrás e estuda mais e aprende mais com isso, assim. Então, para mim também foi super, super rico, super interessante. É sempre muito bom, muito agradável, e a gente aprende muito também de conversar contigo, né? E foi um prazer realmente participar desse live dos Miúdos Seguros na Net. Tá. Daniel, obrigadíssimo pela tua presença. Lembro a quem nos acompanhou que voltamos dia 23 às 21h30 para um outro tema, mas também relacionado com a saúde. Muito obrigado a todos e até para a semana. Um bom fim de semana, Daniel, também, e para todos quantos nos acompanharam. Muito obrigado. Obrigado, Tito, para ti também.